Olá, eu sou a professora Neide Silva. Vamos dar continuidade então à aula de História da Educação. No vídeo anterior, nós falamos sobre a educação difusa realizada nas sociedades tribais primitivas. Agora a gente vai dar um salto na história e vamos falar um pouco sobre a educação na Antiguidade Oriental. O mapa que eu retirei da internet vai mostrar, né, em marrom, quais eram as regiões que essas civilizações então se desenvolveram. Nós temos no Egito, na Mesopotâmia, ao centro, na Índia e na China. Essas primeiras civilizações, elas vão elas vão ter uma organização de Estado, elas vão construir templos, né? E teoricamente seriam as civilizações então que inventaram a escrita. Esse processo ele se dá então depois da Revolução Neolítica. Essa revolução ela se dá aproximadamente há 10 mil anos, né? Quando os grupos humanos deixam de ser nômades para serem sedentários. A primeira educação que nós vamos falar vai ser a educação no Egito, Egito que está no continente africano, que é responsável então pelo desenvolvimento de grandes construções e de uma cultura extremamente rica, já na antiguidade, que inclusive está presente até os dias atuais, né? Lembrando que o Egito, o auge da sua civilização, eles eram, né, os faraós, tal, a população era negroide. Bom, a educação no Egito ela vai ser uma educação que ela vai ser para poucos, né? Ela vai se dar em templos ou casas, ou mesmo ao ar livre, embaixo de árvores de figueiras. E essa educação, ela tinha como objetivo curvar o aluno à obediência, né? Então, ela vai ser já uma educação classicista, elitista, mas esse aluno ele tem que ser obediente às leis. Até porque o Egito vai ser um estado teocrático, não é? No qual o faraó vai ter poder divino, né? Uma coisa importante também, um dos objetivos dessa educação é que os estudantes precisavam desenvolver bem a fala, né, a oratória, porque falar bem era um importante instrumento político. Por isso era ensinado nas escolas para essas elites. Também já existia uma educação física destinada aos nobres e guerreiros e uma outra educação voltada então para os artesãos e para as outras profissões, tá? O pessoal mais do povo. Então a gente vai perceber que o Egito já pratica uma educação que separa a educação intelectual da prática. A Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque, uma civilização extremamente antiga, vai surgir às margens do rio Tigres e Eufrates. Na sua educação, nós vamos ver que a Mesopotâmia, eles desenvolvem a escrita cuneiforme, que abaixo vocês vão ter aí um exemplo. Lá, né, já existiam bibliotecas, lá é na região que a gente conhece na Bíblia como Babilônia, tá? E foi nesse espaço que a educação, então, ela vai deixar, né, nesse espaço, ela deixa de ser doméstica para ir para as escolas. Só que o interessante é que na Mesopotâmia eles já começam, então, a inaugurar um modelo de escola pública. Na Mesopotâmia, quem detinha o conhecimento e, portanto, era encarregado pela educação eram os sacerdotes. Na Índia, a Índia também vai ser uma civilização que vai se desenvolver às margens do rio, né? No caso do rio Ganges. Lá eles têm, né, o hinduísmo como uma religião extremamente importante, assim como o budismo. E aí nós vamos observar que a educação ela vai estar muito pautada nessa questão religiosa. E uma outra questão importante também é que na Índia já existe, né, uma divisão muito forte das classes sociais, né? Então nós temos lá, né, uma herança, né, tradição hindu, herança do budismo e do hinduísmo, uma educação com base nos livros sagrados e dividida por castas sociais. Os brahmanes eram os privilegiados e os párias os excluídos, tá? Existe aí vários filmes, inclusive tem uma novela que, se eu não me engano, chamava Caminho das Índias, que mostra um pouco essa divisão de classes sociais, por castas, né? Por fim não, né? No meio. Nós temos a educação na China. Inclusive, eu deixei aqui para vocês uma indicação de um filme chamado Nenhum a Menos, um filme chinês que não é sobre a antiguidade, mas é um filme muito interessante aí sobre educação. A China vai ser um país aí extremamente tradicional e conservador,
né? A educação ela não muda aí de uma geração para outra. Eles vão dar então uma grande importância à tradição e à sabedoria ancestral, e a educação ela vai ser dividida para os mandarins, né, que seriam os letrados, ou vamos colocar a classe social elitista, e uma outra para o povo, uma alfabetização básica. Agora sim, por fim, nós temos então a educação dos hebreus. Os hebreus vão ser aí não o primeiro povo, né? Mas um dos primeiros povos a ser monoteísta, ter um único Deus, adotar o patriarcalismo, né? Os homens que mandam. A educação ocorre dentro das sinagogas, a princípio. É uma educação também com base nas tradições, nos profetas e no Testamento, no Antigo Testamento. O que é interessante dos hebreus, que diferente das demais civilizações desse período, eles vão valorizar a educação voltada para o trabalho, tá? As outras civilizações, elas fazem a divisão, como eu disse para vocês, entre o trabalho... É que essa divisão é tão estranha, né? Sobre uma educação intelectual e uma educação voltada para a prática, vamos colocar assim, para o trabalho. Nesse momento, né, os hebreus, eles não fazem essa distinção. Resumindo, né, aí eu estou utilizando aqui o material do professor Robson Santos, que também está disponível na internet. Nós temos então que na Antiguidade Oriental, eles usavam a memória como recurso, também tinha a questão do recurso econômico, não é? A divisão por classe social e a questão então cultural que era passada aí de diferente forma para as diferentes gerações. Ela vai ser uma educação então tradicionalista, né? Nessa antiguidade, com base em livros sagrados, regras, costumes. Existe aí uma educação dualística, né? Uma voltada para o povo e a outra voltada para poucos. Se nós formos, aqui a nossa referência, tá? Que é o livro da Maria Lúcia. Se nós formos pensar, essa educação, ela até os dias atuais, existe essa divisão, né? Então eu coloco aqui uma questão para vocês pensarem. Porque a educação foi dividida entre educação intelectual e educação prática. Não precisa responder e nem enviar na SAP. Nós vamos conversar sobre isso nas próximas aulas. É só para pensar um pouquinho sobre o assunto. Obrigada e até a próxima.